A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, ou se não é a sua primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal a si mesmo, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro, e nós estamos concluindo mais uma semana de leitura da Palavra do Senhor. Então, parabéns para você que tem acompanhado e tem se empenhado em ler a Palavra do Senhor conosco todos os dias. Que Deus possa te abençoar e te dar graça para continuar fazendo isso. Amém? Nós vamos à leitura de hoje. E antes de lermos a Palavra do Senhor, deixa eu lembrar aos irmãos, às irmãs, a todos que estão assistindo ou te informar pela primeira vez, se é a sua primeira vez aqui no canal, nós estamos seguindo a Daily Bible, que é uma Bíblia em inglês. Até o dia da gravação só tem essa Bíblia em inglês e espanhol. É uma Bíblia em ordem cronológica, é o mesmo texto da Palavra do Senhor, mesmos livros do Antigo e Novo Testamento, mas os textos da Palavra do Senhor estão organizados de acordo com a ordem dos eventos, de acordo com a ordem que os eventos aconteceram. Então, você vai lembrar, se você assistiu o vídeo de ontem, você vai lembrar que nós começamos Levítico ontem. E hoje nós vamos para o livro de Números, porque em Números, no capítulo 3, depois lá na frente no capítulo 8, existe ali o registro de mais cerimônias e mais instruções que Deus deu a Moisés e a Arão sobre o tabernáculo. Então, ali em Números capítulo 3, capítulo 8, nós vamos ver que tem muitas coisas ali que seguem e aconteceram e estão bem relacionadas àquilo que nós acabamos de ler há 2 dias atrás em Êxodo, né, quando o povo de Israel terminou a construção do tabernáculo. Aí depois nós lemos em Levítico a consagração de Arão e dos seus filhos. E agora nós vamos ver como que Deus separou os levitas, a tribo de Levi, para ser ajudantes de Arão e de seus filhos, para ser servos de Arão e de seus filhos, para ajudar no serviço do tabernáculo. Por isso, hoje, nós vamos para Números e vamos começar no capítulo 3, tá bom? Então, informando e lembrando a vocês por que nós fazemos esses pulos de um texto para o outro, de um livro para o outro. Mas fica aqui com a gente, que nós vamos ler todo o Antigo Testamento, depois nós vamos ler todo o Novo Testamento este ano, mas nós vamos usar este método de ler em ordem cronológica, e eu acredito que isso vai nos ajudar na nossa compreensão dos eventos que estão registrados na Palavra do Senhor, e vai nos ajudar também na nossa compreensão do plano da redenção que Deus estabeleceu e executou através desta nação que ele escolheu, Israel. Tá bom? Então, vamos à leitura de hoje. Hoje é 4 de fevereiro. Os levitas escolhidos para servir. A tarefa de manter o serviço do tabernáculo é claramente grande demais para Arão e seus 2 filhos restantes suportarem sozinhos. Você vai lembrar que ontem nós lemos que 2 filhos de Arão, os 2 mais velhos, Nadab e Abiú, eles ofereceram um fogo estranho no tabernáculo. Eles fizeram uma oferta ao Senhor, um ritual, uma oferta ao Senhor que Deus não pediu, não ordenou, não autorizou, e por causa disso Deus os fulminou, com fogo inclusive. E aí, por causa disso, os outros 2 filhos de Arão foram promovidos e consagrados a sacerdotes para ajudarem seu pai. Assim, torna-se necessário escolher outros para este dever religioso especial.
Deus poderia escolher com muita naturalidade os primogênitos de cada família, pois eles já são especialmente dedicados a Ele. Você vai lembrar que quando o povo de Israel sai do Egito, Deus fala: eu vou separar todos os primogênitos para mim. Eu matei todos os primogênitos do Egito e agora eu quero separar para mim todos os primogênitos de Israel. Então, Deus poderia muito bem ter usado esses. Mas, em vez disso, Deus seleciona a tribo de Levi para ajudar Arão no serviço do sacerdócio e do tabernáculo. Nenhuma razão é dada explicitamente porque os levitas são escolhidos, mas pode ser porque eles são a menor das tribos e, portanto, facilmente sustentados com as ofertas disponíveis, ou possivelmente porque eles já haviam demonstrado sua fidelidade a Deus ao tomar ações punitivas contra aqueles que adoraram o bezerro de ouro, ou simplesmente porque eles são um com Moisés e Arão como descendentes de Levi. Moisés e Arão também eram da tribo de Levi. O livro de Números contém um relato da seleção dos levitas, começando com um prefácio a respeito de Arão e seus filhos. Então nós vamos começar a leitura de hoje em Números capítulo 3, Número e ofício dos levitas. São estas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, ao ministrarem do tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. Deus está dizendo: separa os levitas para serem ajudantes de Arão e dos seus 2 filhos. Os levitas vão cuidar de todas as tarefas que não incluem os próprios sacrifícios. Os sacrifícios serão feitos por Arão e seus filhos e os descendentes direto de Arão e dos filhos de Arão, e todo o resto será feito pelos levitas. O montar e o desmontar do tabernáculo, o transporte do tabernáculo, a limpeza do tabernáculo, a preparação da água da bacia, né? Todas as tarefas, né, do dia a dia do tabernáculo vai ser feita pelos levitas. Eles vão ajudar, eles são como que assistentes, ajudantes, cooperadores, né? Com uma palavra bem coloquial do mundo evangélico, cooperadores da obra do Senhor com Arão e seus filhos. E Deus está dizendo: estranhos não podem se aproximar. Aqui não está falando de gentios. Esses estranhos são pessoas fora da linhagem de Arão e fora da tribo dos levitas. Porque esta tarefa, esta separação, este cargo que os levitas estão recebendo agora é algo vindo de Deus, é algo solene, é um cargo especial, é um chamado que Deus está fazendo para os levitas. Então, as outras tribos não podem vir querer contribuir também. Tem que haver aqui um temor quanto a esta função que os levitas vão exercer. E Deus está avisando que aqueles que violarem
estes limites, né, vão morrer. E nós vimos isso acontecer com Nadab e Abiú. E olha que Nadab e Abiú não eram estranhos. Pelo contrário, eles não eram nem só levitas, eles não eram nem só cooperadores da obra do Senhor. Eles eram sacerdotes, eles eram ministros. Trabalhavam ali junto com o pai, dentro da tenda do encontro. Então, se Deus foi severo com Nadab e Abiú, muito mais seria Deus severo com aqueles que não fazem parte nem da linhagem de Arão e nem da linhagem dos levitas. Os estranhos não podem querer exercer essa função que foi dada a Arão e aos levitas. Vamos continuar então, versículo 11. O Senhor disse a Moisés: Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, eu estou separando os levitas para mim, assim como eu separei os primogênitos para mim, tá bom, Moisés? Explique isso para o povo. Eles vão ser separados, eles vão ter uma função especial para mim, no meio de toda a nação de Israel. Assim como os primogênitos são únicos, não é verdade, em suas famílias. Só existe um filho que nasce primeiro. Até quando nasce gêmeos, o primeiro que sai é o primogênito e o outro não é. Assim Deus está dizendo, os levitas vão ser para mim, dentro da nação de Israel, eles são um povo especial para o meu serviço. E quando o Senhor diz, falando com Moisés, ele termina a sua fala dizendo, eu sou o Senhor, é uma ênfase que Deus está dando nesta instrução, para dizer, olha, esta é uma ordenança vindo de mim, de Deus. Não é algo para ser esquecido ou considerado insignificante. O Senhor está falando isso e o Senhor está exigindo isso. Vamos continuar então. Ainda lendo sobre os levitas, sobre estes dias iniciais do tabernáculo, estes dias iniciais do serviço do Senhor, onde Deus está preparando ajudantes agora para o sumo sacerdote e os sacerdotes. Nós vamos agora, ainda no livro de Números, nós vamos ao capítulo 8 agora. Números, capítulo 8. E nós vamos começar no versículo 5. A purificação e a apresentação dos levitas. Então nós acabamos de ler que Deus separou os levitas. Agora nós vamos a Números 8, porque nós vamos ver a purificação e a apresentação deles. Versículo 5. O Senhor disse a Moisés, separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los. Você aspergirá sobre eles a água da expiação. No hebraico, a água da expiação significa literalmente a água do pecado. A água para lavar eles do pecado deles. É um ato de fé aqui, um símbolo da purificação que Deus estava fazendo nestes homens da tribo de Levi. E eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Nesta época, ali no Oriente Médio, nas redondezas ali do Monte Sinai, os povos semitas, né? Eles, inclusive o povo de Israel, os homens tinham o costume de deixar os cabelos crescerem e eram homens muito peludos, né? Então, quando Deus faz essa exigência, isso é algo foi significante para os levitas se submeterem a essa exigência de raspar todo o seu cabelo. Eles tiraram todo o cabelo do seu corpo, não só da cabeça, não só do rosto, mas dos braços, do peito, das costas, das pernas, tudo. Eles passaram a navalha em todo o corpo.
mais uma vez simbolizando a necessidade dos levitas estarem puros perante o Senhor, porque o cabelo, né, e os poros, né, acumulam poeira, acumulam sujeira, ainda mais para um povo que vive no deserto, que vive em tendas no deserto. Eles vão estar expostos aos elementos da natureza a todo instante. Então, esta é uma exigência significativa da parte do Senhor para os levitas, para mostrar quanto eles precisam se dedicar e se purificar para trabalhar na obra do Senhor. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha, amassada com azeite, e você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Aqui, certamente, os primogênitos imporão as mãos sobre os levitas. Assim, este ato aqui é o povo de Israel, representado aqui pelos primogênitos ou pelos chefes das tribos. Eles estão passando para os levitas a responsabilidade de representarem eles perante o Senhor. O povo está impondo sobre os levitas esta responsabilidade dos levitas representarem o povo perante o Senhor e levarem o pecado deles para ser aspergido perante o Senhor também. É o significado deste ato. Arão, vamos ao versículo 11. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Então, como os levitas não vão ser sacrificados sobre o holocausto, e como Deus está dando os levitas a Arão para o serviço, Arão vai fazer aquele gesto, vai oferecer os levitas daquele gesto que nós temos falado. Ele vai mover na direção do Senhor para dizer: Senhor, estamos oferecendo estes homens ao teu serviço. E aí ele vai mover de volta para si, simbolizando que está recebendo de Deus estes homens para o serviço. É aquela mesmo movimento que Arão faz com as ofertas que servem para alimento para ele e para a sua família. Ele está fazendo a mesma coisa aqui com os levitas. Então, e aí nós vemos aqui no finalzinho do versículo 11 que a Bíblia diz que eles vão ser ofertas para Arão e mais para o serviço do Senhor. Então eles são oferecidos a Arão, mas ao mesmo tempo eles são oferecidos ao Senhor. Eles pertencem a Deus, os levitas pertencem a Deus para ajudarem Arão e seus filhos na sua obra. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você santificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Então, assim como o povo colocou as mãos sobre os levitas e passou aos levitas os seus pecados e a responsabilidade de representarem o povo de Israel perante o Senhor, agora os levitas vão fazer o mesmo gesto e o mesmo símbolo, impondo suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, dos animais, para passar os seus pecados àqueles animais, para que aqueles animais sejam oferecidos ao Senhor e os pecados dos levitas sejam perdoados, eles sejam aspergidos ali para eles poderem trabalhar na obra do Senhor. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida. Agora vamos ao versículo 19, ainda em Números capítulo 8, versículo 19. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel,
entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. Vamos agora ao versículo 23. O Senhor disse ainda a Moisés, isto é o que diz respeito aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito aos cargos deles. Mas não terão mais serviços. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. E aqui nós entendemos que Deus está permitindo ou chamando os levitas ao serviço numa idade onde eles têm todo o vigor, eles já têm maturidade para trabalharem, 25 anos de idade, mas também têm todo o vigor para trabalharem. E Deus vai permitir e vai aceitar o serviço desses homens do tabernáculo por 25 anos. Uma vez chamado para trabalhar no tabernáculo, o levita trabalharia por 25 anos. Depois de 25 anos de serviço, o levita então teria 50 anos de idade, já estaria começando a chegar numa idade onde não tem todas as forças mais da juventude. Então, Deus, em sua sabedoria e também como um gesto de graça e de misericórdia, vai dispensar, vai permitir que estes homens agora que já têm 50 anos de idade, que já dedicaram 25 anos de suas vidas, agora estes homens não têm mais a obrigação de trabalhar no tabernáculo. Eles podem, por exemplo, voltar para suas casas, para desfrutarem o restante da sua vida com sua esposa, com seus filhos, com seus netos. Estes homens agora são avós, e agora eles têm netos, talvez bisnetos, e agora eles têm a oportunidade de desfrutar. Olha a sabedoria do Senhor, irmãos, a sabedoria e a misericórdia e a graça de Deus sobre estes homens, para que eles não trabalhem ali a vida toda até morrer, até estar ali se arrastando, porque o serviço era pesado, era todo dia, era o dia todo. Era carregando animais, era sacrificando animais, era levantando aqueles animais em holocausto ao Senhor, era carregando utensílios, carregando potes e ferramentas de ouro e de prata e de bronze, e baldes e bacias e coisas pesadas. Era trabalho árduo, era cuidar do lado de fora do tabernáculo, era atender a toda aquela comunidade de Israel, 2 milhões de pessoas ou mais de 2 milhões de pessoas trabalhando naquele deserto, naquele sol. Então, não era trabalho leve. O Senhor exigiu 25 anos de trabalho e depois deu descanso para os seus servos. Isto é sabedoria, amados, é a misericórdia do Senhor. E temos uma lição aí também, não é verdade? Podemos extrair uma sabedoria aí também. Existe um tempo para trabalharmos na obra do Senhor e existe um tempo em que Deus não exige mais esse trabalho. Isto é verdade para nós também, porque existe um tempo onde nós temos todas as nossas energias, nós temos toda a nossa força e talvez estamos solteiros ainda temos todo o tempo para trabalhar na obra do Senhor e se dedicar e fazer e tal. E aí chega um tempo em que as circunstâncias da vida vão mudando, não é verdade? O nosso corpo físico, ele vai nos dando alguns sinais, dos anos estão chegando e precisamos então observar estes sinais e buscar em Deus e em oração e receber confirmação, buscar a confirmação do Senhor se está na hora de nós darmos oportunidades para outros e desfrutarmos do descanso de Deus, das bênçãos de Deus
sobre nós, sobre a nossa família. Tem uma sabedoria que nós podemos extrair aqui deste texto, é um princípio aqui que nós podemos extrair, não é verdade? Vamos continuar então. Vamos agora, ainda no capítulo 8, nós vamos voltar um pouquinho ao versículo 20. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e dos seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. Vamos falar agora sobre as ofertas das tribos. Ainda estamos neste momento em que as coisas estão começando, sabe, no tabernáculo. Estamos no início aqui dos cultos do tabernáculo, da religião de Israel ser estabelecida ao redor deste tabernáculo que Deus ordenou que Moisés e o povo de Israel construíssem. Então nós vamos ler agora sobre a consagração do tabernáculo, as ofertas que os israelenses trouxeram como uma das primeiras coisas que foi feita ali na inauguração do tabernáculo. O livro de Números também registra as muitas ofertas que são trazidas pelos líderes de cada tribo como parte da dedicação do tabernáculo e do altar. As primeiras ofertas são trazidas no dia em que o tabernáculo é erguido. Depois, mais são dadas a cada dia, durante 12 dias, de acordo com cada uma das tribos. O príncipe ou chefe de cada tribo traz a oferta em nome de sua tribo. Então agora nós vamos voltar a Números capítulo 7. E eu vou adiantar os irmãos e as irmãs que nós temos aqui 89 versículos que nós vamos ler agora, tá bom? E nós vamos ver muitas repetições. Na verdade, todas as tribos de Israel tiveram um dia para trazer as suas ofertas ao templo, ao tabernáculo. E as ofertas que foi traga por cada tribo foi exatamente igual. As 12 tribos trouxeram as mesmas ofertas nas mesmas quantidades, uma após a outra, durante 12 dias consecutivos. E o registro da palavra do Senhor aqui, em Números capítulo 7, ele descreve esta cerimônia toda, esses 12 dias de dedicação do tabernáculo. E eu acredito que um dos propósitos aqui do Espírito Santo em inspirar o autor a escrever os detalhes desta forma repetida é exatamente para nós, os leitores hoje, sentirmos a grandiosidade desta dedicação. São 12 dias em que cada tribo tem um dia reservado para fazer as suas ofertas ao tabernáculo, ao Senhor. Então você pode imaginar, à medida que nós vamos lendo, a expectativa de cada tribo, a preparação de cada tribo, o cuidado de cada tribo para oferecer exatamente como Deus prescreveu para ser oferecido ao tabernáculo e ao Senhor. Então agora nós vamos ler este capítulo 7 de Números, as ofertas dos chefes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor. Aqui, o que nós vamos ler aqui é uma oferta comum que foi feita pelas 12 tribos, não são as ofertas individuais ainda. Primeiro, as 12 tribos se uniram e prepararam
esta primeira oferta aqui: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi e os apresentaram diante do tabernáculo. Esses 6 carros com 12 bois era para transportar os elementos do tabernáculo, todas as vigas, todas as colunas, todos os panos, as cortinas, todos os utensílios, todas as coisas que não tinham aquelas 4 argolas de ouro. Você vai lembrar, né, que muitos elementos do tabernáculo Deus mandou construir, cobrir de ouro, né, e instalar 4 argolas de ouro, 2 na frente, 2 atrás, 2 na esquerda, 2 na direita, e colocar 2 varas de acácia cobertas de ouro, porque aqueles elementos, a arca do concerto, o altar do incenso, estes elementos tinham que ser carregados, a mesa da propiciação, né, a mesa da proposição, perdão, a mesa da proposição, a mesa dos pães. Estes elementos tinham que ser carregados nos ombros por levitas, não podiam ser tocados com as mãos e não podiam ser colocados nestes carros, nestas carroças. Então, mas esses 6 carros com esses 12 bois foi construído e dedicado, ofertado pelo povo de Israel para transportar o tabernáculo e os elementos do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson. Os filhos de Gerson precisavam de 2 carros para carregar as peças do tabernáculo que foi destinadas para eles carregarem. Versículo 8: 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Merari e os seus filhos precisaram de 4 carros para carregar os elementos do tabernáculo que ficou sobre a responsabilidade de Merari. Mais elementos para eles, né? Ficou 2 para Gerson, 2 carros, 4 bois, 4 carros e 8 bois para Merari. Mas os filhos de Coate não deu nada. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário, porque deviam levar nos ombros. Então, os filhos de Coate, eles não precisavam de carros, porque os elementos deles eram aqueles elementos que tinham sido santificados de tal forma que tinham que ser carregados pelas varas de acácia cobertas de ouro nos ombros dos levitas. Então, para eles não precisaram de carros. Ok, agora vamos ao versículo 10. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. Então agora nós vamos começar, irmãos. E agora vai começar as repetições, tá bom? Então fica aqui comigo e o propósito aqui é nós entendermos a grandiosidade desta cerimônia de 12 dias de dedicação do tabernáculo, tá bom? Vamos lá com o primeiro dia. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab.
No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. Já passamos aqui 2 dias. Primeiro foi a tribo de Judá, segundo a tribo de Issacar. Agora nós estamos no 3º dia da dedicação do templo. Foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Então nós tivemos o 3º dia. Até aqui 3 tribos tiveram seus dias dedicados para oferecerem suas ofertas ao Senhor para o serviço do tabernáculo. 3 dias de festa, 3 dias de celebração, 3 dias em que cada uma das tribos tiveram um momento especial na presença do Senhor ali. Vamos ao 4º dia. Foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Esta foi a oferta da tribo de Ruben. A tribo de Ruben teve o seu dia de oferecer as suas ofertas ao Senhor. Concluímos 4 dias de dedicação. Vamos ao 5º dia agora da dedicação do templo. Foi Selumiel, filho de Zurissadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No 6º dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel.
No 7º dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia foi Abidã, filho de Gideoni, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia foi Aiezer, filho de Amissadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amisadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. E agora chegamos no último dia desta dedicação, deste congresso, desta festa de dedicação ao templo do Senhor. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naftali. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel,
para a dedicação do altar no dia em que foi ungido. Agora é um resumo de tudo que os 12 chefes das 12 tribos trouxeram para o tabernáculo. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 1,560 kg e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28,8 gramas, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar depois que foi ungido. Aí está a dedicação das 12 tribos durante 12 dias ao tabernáculo do Senhor. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Deus falava com Moisés dentro deste lugar que Deus mesmo mandou Moisés construir. Este lugar que os filhos de Israel abraçaram com todo o amor, com toda a diligência, com toda a dedicação e construíram. E agora este lugar que os filhos de Israel ofertaram, para este lugar para qual os filhos de Israel trouxeram todo este ouro, toda esta prata, todo este incenso, todos esses animais para a dedicação deste lugar. Neste lugar, neste tabernáculo, nesta tenda do encontro, ali, Deus falava com Moisés, do meio da tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde estavam as 2 tábuas da lei, ali em cima da Arca da Aliança estava a tampa, em cima da tampa estavam os 2 querubins de frente um para o outro, assim. E do meio dos 2 querubins ali, a voz do Senhor falava com Moisés. Deus ouvia, Moisés ouvia a voz de Jeová, Deus Todo-Poderoso, falava com Moisés ali. Agora nós vamos voltar a Números, capítulo 8. Nós vamos ler os primeiros versículos de Números, capítulo 8. As 7 lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe, quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminasse o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles colocaram as lâmpadas assim de lado, uma do lado da outra, como que numa forma de um arco, para que a luz daquelas lâmpadas fossem projetadas na direção do altar do incenso. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal. É mais uma vez aqui nos lembrando a descrição do candelabro, que era a estante, né, das lâmpadas, do candelabro de onde saía as 6 hastes, né, que fazia aquelas 7 hastes de vela para iluminar ali o tabernáculo. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés, assim ele o fez. Amém? Então aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje. Mais uma vez, se você é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho,
dar um like no vídeo, deixar o comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Amém? Amanhã nós estaremos aqui de volta lendo a palavra do Senhor e eu conto com a sua presença aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.